pessoal, beleza? Dando continuidade aqui ao nosso projeto, né? Então na aula anterior a gente colocou a câmera. Nessa aula aqui a gente vai começar a texturizar o nosso ambiente. Antes de mais nada, a gente precisa selecionar tudo. Então eu vou apertar aqui, ó, o F3. Vou selecionar todos os objetos da cena, menos a câmera, né? Então, ó, se você notar aqui do lado, só a câmera não foi selecionada. Então eu vou mapear, né? Então tá tudo selecionado. Eu vou vir aqui, ó, nos modificadores. Se o de vocês estiver aqui, ó, vem aqui em modificadores, clica aqui em modificadores lista. Então eu vou em UVW Map. Isso é muito importante. Por que o UVW Map? Porque se vocês não mapear, o programa entende que cada pedaço ele vai colocar um tamanho aleatório da textura, né? Quando você mapeia ele, automaticamente fica tudo uniforme, fica tudo bonito, tá bom? Então aqui, ó, quando você aplica o VW Map, ele vai vir aqui em plano. O que a gente vai fazer é mudar para box e depois, em seguida, a gente vai ligar esse cara aqui, ó, Real UD Map Size. Ligou esses dois, fechou, já está mapeado, já está redondinho, tá bom? Feito isso agora, eu vou apertar o F3. Eu vou até aqui, ó, deixar tudo selecionado. Eu vou criar uma textura branca. Eu vou criar duas texturas, uma textura totalmente branca e uma textura de vidro, né? Só para a gente começar a configurar a luz, né? Para a gente começar a estudar a nossa iluminação, tá bom? Então, ó, aqui, né, os meus materiais ele está em V-Ray. O de vocês pode ser que esteja em physical ou em outra coisa, né? Não importa. Vai estar escrito aqui, ó. Então eu vou mudar aqui para Corona. Só clicar ali, ó. No caso aqui não vai ter, não, até tem Corona MTL. Porém, antes de mexer aqui, eu preciso falar para o programa que eu quero renderizar no Corona. Então, como que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, em Render Setup. Vou ligar o Render Setup. Tá pensando um pouquinho, não tem problema. No meu render aqui, ó, ele tá em V-Ray. Eu quero Corona. Então eu venho aqui, ó, mudo para Corona. Isso, feito isso, já tá tudo em Corona, né? Até inclusive o nosso primeiro aqui, ó, que a gente vai fazer o nosso branco, eu já puxei um Corona MTL, mas vamos puxar de novo para vocês verem como é que funciona. Então clicou ali, ó, eu venho aqui em Corona MTL, que já está selecionado. Se o de vocês não estiver selecionado, talvez esteja fechado assim, ó, só abrir, vir aqui em Corona MTL e dar um OK, automaticamente ele vai abrir aqui. O que vocês precisam saber aqui dos materiais é o seguinte: o difúsio é a cor do material, cor ou textura, né? Nesse caso, como a gente vai usar um branco, então eu vou vir aqui em Color e vou colocar um branco. Vou colocar 210 de branco. Não é necessário colocar mais que isso, porque senão vai acabar ficando branco demais e talvez o programa até estoure essa luz. Então eu costumo deixar 210 no máximo, tá bom? Do lado aqui seria se eu fosse aplicar uma textura. Então, por exemplo, se eu for colocar uma textura de madeira, né? Eu clico ali, eu venho aqui em Corona Bitmap, eu vou lá no meu computador, vou vir aqui no meu computador, vou achar onde tem uma textura, vou pegar uma textura aleatória aqui, ó, de madeira. Ó, automaticamente eu já coloquei uma textura de madeira ali, tá bom? Não é o que eu quero, tá? Nesse momento aqui eu quero branco. Então eu vou deletar aqui, ó, só clicar com o direito, vim aqui em Clear. Automaticamente eu tenho branco. Então é só aplicar. Para aplicar é só clicar nesse cara aqui, ó,
material, selection, tool selection. Então, clicou, já está automaticamente. Agora eu vou fazer um vidro. Então eu vou clicar aqui no slot vazio, que é uma bolinha. Vou vir aqui, vou mudar de V-Ray MTL para Corona MTL, né? E para fazer o vidro é assim. Eu vou deixar essa cor preta. Vou deixar aqui no reflexo, que eu vou deixar aqui com 1 de reflexo, né? Ó, automaticamente ele já tem um reflexo. No branco eu não coloquei reflexo, no preto eu já estou colocando, que é para a gente fazer o nosso vidro. E aqui nesse refraction, quer dizer que é a opacidade do nosso vidro. Eu vou deixar com 1 também. Automaticamente já vai virar um vidro, ó. Tá? E aí é só a gente aplicar aqui no vidro. Eu cliquei e arrastei, eu poderia ter selecionado, mas eu cliquei e arrastei. Como está todo selecionado, ele pergunta se eu quero aplicar em tudo. Eu não quero, eu quero só no objeto que eu arrastei. Só dá um OK, automaticamente eu já tenho um vidro, tá? Se eu colocar um pré-render agora, quer ver? Provavelmente vai estar escuro, porque não tem luz, não tem nada, né? Mas é legal a gente colocar só pra gente estar vendo. Tá, então quando você aplica aqui, ó, pode ver que tá tudo preto, o nosso render setup, né, tá tudo preto. Se eu quiser já ver alguma coisa, é só eu vir aqui em rendering, vem aqui em Evermode e muda aqui para branco. Ó, automaticamente já tem uma luz entrando lá do lado de fora da janela, né? Então, tipo assim, já começa a ficar interessante, né? Não tem luz nenhuma ainda na cena, porém já começa a ficar interessante, tá, galera? Então, deixa eu fechar aqui ainda por enquanto. Então, agora eu vou mostrar para vocês como fazer a luz, como colocar a luz, tá bom? Mas isso na próxima aula. Eu espero que tenha gostado até aqui. Um abraço, fica com Deus, até a próxima.